Vamos ler Atos capítulo 13. Tem alguém do seu lado que fala assim: ainda bem que você está aqui hoje, porque você vai ser a minha prova. Para todo fofoqueiro, que Deus mudou a minha vida. Aleluia. Atos capítulo 13. Deus é bom. Versículo 22. A Bíblia diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Vou ler mais uma vez. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Diga bem forte isso comigo: homem segundo o meu coração. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e cremos que não é mais uma noite comum, Deus. Nunca é só mais um culto. Por isso eu te peço, ó Pai, que nessa hora a tua graça possa já começar a transformar o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pessoas entraram aqui nessa igreja hoje em busca de milagres e respostas, e nós cremos que a tua presença tem tudo isso para nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos sobre nós que os céus se abram sobre as nossas vidas, e já declaramos que todo principado ou potestade que tentou entrar, que tentou se infiltrar, caído por terra pelo poder do nome de Jesus. Se você puder, irmão, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: a minha cabeça está revestida com o capacete da salvação. Os meus ombros, coloque a mão nos seus ombros. Os meus ombros, a couraça da justiça. Sobre a minha cintura, o cinturão da verdade. Sobre os meus pés, sandálias do evangelho da paz. Na mão esquerda, o escudo da fé, e na mão direita, a espada do Espírito. Diga bem forte comigo, você que tem fé, diga assim: nós declaramos que nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar. Nenhuma arma preparada contra a minha vida vai prosperar. Eu declaro pela fé que os gigantes cairão nessa noite. Os gigantes cairão nessa noite da minha vida, em nome de Jesus. Agora levante sua mão, você que é livre, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Se você é livre de verdade nessa noite, libera um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Há uma graça de Deus nesse lugar. Abraça pelo menos 4 pessoas perto de você. Pode sentar em nome de Jesus. Tem alguém feliz aqui essa noite? Seja bem-vindo ao Quarta Flor, irmão. Eu não sei você, mas é meu dia predileto da semana. Eu não vejo a hora de estar aqui quarta-feira para celebrar Jesus, para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle e termos a nossa vida transformada. Amém? E antes de eu pregar, eu tenho uma mensagem de Deus. Quantos querem receber uma palavra do Senhor? Digam amém. Amém. Antes de eu pregar, eu tenho alguns avisos para te dar. O primeiro é que todos os meses agora nós estamos fazendo ação social na igreja pelo Instituto Vitória. Amém? E nós vamos fazer um Instituto Vitória. E essa ação desse mês, Amandio, vai ser em prol das crianças. Amém? 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 Então nós vamos declarar em prol das crianças. Nós vamos fazer aí uma ação social pelo Instituto Vitória. E eu quero pôr aqui, projetar no telão, porque vai acontecer no dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã. E eu queria que o Ricardo ficasse em pé. Ele está ali no fundo ali. Ele e o Pimenta está ali também, o Guilherme. Fique em pé também, por favor. Vocês podem procurar eles dois, que eles estão comigo à frente do projeto do Instituto Vitória. E
nós vamos arrecadar brinquedos. Nós já temos o valor para criança, tanto menino quanto menina, exatamente. Então você que quer ajudar financeiramente para que a gente vá até esse local, que é um salão da Sueli, a gente vai estar uma manhã ali com as crianças, nós vamos levar brinquedos para elas no dia das crianças. Não só isso, mas nós vamos orar pelas crianças também, vamos declarar a palavra do Senhor. Então se você quiser se envolver, quando acabar esse culto, você vai procurar os dois, vai dar seu nome, você vai poder pegar todas as informações para fazer seu Pix, para ofertar também, ou se voluntariar para no dia estar lá conosco, para ter essa ação social com a igreja, em prol das crianças. Nós vamos atender, queremos atender pelo menos no mínimo 100 crianças. Esse é o nosso objetivo primário, mas creio que vai ultrapassar em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja apaixonada por Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então eu quero convidar você que quer fazer parte disso. O nosso Instituto Vitória está no começo ainda, mas nós já vemos e nós já cremos. Desse lado aqui tem esse terreno que está vazio, que já é nosso em nome de Jesus, e nós vamos construir ali. Embaixo vai ser estacionamento e em cima vai ser toda uma área só para o Kids e para o Instituto Vitória. Vai ser 2 andares, eu já posso ver o nosso restaurante de graça. Vai ser tudo ali, irmão. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos começar, esse é o pequeno começo, então você pode procurar o Ricardo e o Guilherme. Quem está comigo, dá um glória a Deus bem forte, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga assim: nós declaramos que as crianças pertencem ao Senhor Jesus. Amém. E o segundo aviso é que domingo tem Santa Ceia e você não pode perder por nada. Olha para quem está perto de você e fala assim: vem na ceia, traz sua família. Não, fala para ele, fala de verdade, irmão. Fala assim: vem na ceia, traz sua família e depois do culto paga a minha pizza. Eu quero pregar, o tema da mensagem de hoje é o coração de Deus. Sabe, Deus colocou algo no meu coração e eu entendi que Deus, ele tem um coração. E na verdade, quando a Bíblia diz sobre Deus ter um coração, não necessariamente de fato é um coração de carne, mas é que Deus tem uma vontade. E talvez você está aqui hoje e sua vida não está alinhada com a vontade de Deus, e Deus me entregou uma palavra que eu acredito que vai colocar você num alinhamento profético de Deus para a sua vida. Sabe, entender a vontade de Deus, irmão, é o princípio básico de toda a vida cristã. Entender qual é a vontade de Deus para a minha vida é muito mais importante do que entender o meu propósito. Saber qual é o plano que Deus tem para mim é muito mais precioso do que eu escrever qualquer plano meu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E eu trouxe a palavra aqui porque a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quem já ouviu isso? Diga amém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero que você entenda algo. Eu vou te dar um contexto histórico dessa palavra, porque alguma coisa precisa mudar no nosso entendimento. Porque eu sempre ouvi isso. E se você já ouviu assim nesse sentido também, balance sua mão depois que eu falar. Eu sempre ouvi achando que Davi foi o cara preferido de Deus. Alguém pensava isso também? É um homem segundo o coração de Deus. Deus prefere Davi. Alguém já pensou isso alguma vez? Eu sempre pensei isso, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o preferido de Deus. E não que Deus não tinha um plano maravilhoso com Davi, que tinha, mas o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi era o preferido de Deus, mas que ele era alguém que era fruto da vontade de Deus. E como eu sei isso? Porque quando a gente vai para a história, a gente percebe o começo da vida de Davi. Então presta atenção, me acompanha aí rapidinho. A Bíblia diz que o povo de Israel foi liberto do Egito, e o libertador foi Moisés. Moisés foi um homem guiado por Deus para tirar o povo do Egito. E esse povo perambulou pelo deserto por 40 anos. E depois de 40 anos, Josué e Caleb, que eram sucessores de Moisés, adentraram na terra prometida com o povo de Deus. E esse povo começou a se instalar em várias regiões. E conforme foi se instalando, as tribos também foram se instalando, que eram os filhos de José, uma geração inteira no deserto. E esse povo todo de Deus, esse povo de Israel, chegou um tempo que ele foi guiado por Moisés, mas depois
Deus levantou juízes para guiar o povo. Por exemplo, Sansão foi um juiz. Conhece a história de Sansão? É só você reparar bem no seu pastor, que de cara você vai lembrar de Sansão. Estou brincando, gente, amém? Você está aqui, amém, irmão? Mas Gideão foi um desses. Quem lembra a história de Gideão? Que derrotou um exército midianita com apenas 300 homens. Entre outros, foram levantados por Deus juízes que viveram no tempo do Senhor ali com o povo de Deus, para guiar o povo. Sempre que o povo de Deus estava reunido, Deus levantou homens específicos para que eles fossem os líderes, aqueles que iam guiar o povo de Deus. E aí chega a época dos profetas. Então Deus levanta um profeta chamado Samuel. Diga comigo, Samuel. E nessa época o povo de Deus começou a olhar para os povos vizinhos e a comparar o que o povo, as outras nações estavam vivendo. E uma das coisas que eles estavam vivendo é que eles tinham um rei. Então o povo entrou numa conclusão: nós precisamos de um rei também. Então o povo, diga comigo bem forte, o povo, esse eu sou forte, mais uma vez, o povo, as pessoas escolheram. Então as pessoas ergueram um cara chamado Saul como rei. Era o mais alto, a Bíblia diz que o guerreiro mais alto batia no ombro de Saul. Ele era o mais alto, era um guerreiro mais habilidoso. Então ele tinha habilidades grandiosas para poder liderar o povo, para ser o primeiro rei de Israel. O primeiro rei que Israel teve foi um cara chamado Saul. E Saul foi um rei que governou Israel por 40 anos. Quantos anos? Só que é o seguinte, ele no começo estava tudo bem. Só que ao passar do tempo, eu não tenho tempo para ler, mas eu vou contar para você a história. Ele foi se desviando do foco do Senhor e foi fazendo coisas que não eram de acordo com o que Deus tinha falado. Por exemplo, existia uma liturgia em que o sacerdote oferecia sacrifícios ao Senhor, só o sacerdote. Só que ele, como rei, se achou no direito de sacrificar no lugar de um sacerdote. E por causa dessa desobediência, é aí que o profeta Samuel vai dizer que Deus não se agrada com sacrifício, mas com obediência. Porque não adianta você sacrificar a sua vida inteira, sua juventude, os seus dias, o seu dinheiro, sabe, toda a sua história em Jesus, se você não for obediente. Porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Toca o nome de alguém e fala assim: se prepara, que a partir de agora o pastor vai começar a falar de você. Porque como é difícil a gente ter um coração obediente, irmão. Como é difícil a gente obedecer. E escuta isso, irmão, porque a obediência é a base para você viver a vontade de Deus. Diga bem forte, a obediência. Mais forte, a obediência é a base para eu viver a vontade de Deus. Se você não tiver um coração obediente, você não viverá a vontade de Deus. E aí é muito interessante porque quando Saul desobedece aos princípios do Senhor, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. E agora Saul é rejeitado, é um rei que teve o Espírito do Senhor tirado dele. E o mais louco de pensar nessa história, quando você vai ler na Bíblia, o ano em que a mão de Deus saiu de Saul foi no segundo ano de reinado dele. Ele reinou por 40 anos. O primeiro ano estava tudo bem, mas porque ele desobedeceu, ele ainda ficou 38 ou 39 anos reinando. Ele tinha aparência, mas não tinha essência. Ele tinha trono, tinha coroa, mas não tinha autoridade. Porque Deus rejeitou Saul. E aí é uma coisa que eu venho falando nessa igreja há alguns dias. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Esse em dois níveis de vontade de Deus: a vontade que é a vontade permissiva de Deus e a vontade genuína de Deus. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós estamos vivendo a nossa vida dia após dia baseados em uma vontade permissiva de Deus.
as coisas funcionam, as coisas parecem que acontecem, parece que está tudo em ordem, mas na verdade você não está alinhado com o propósito de Deus. Irmão, não tem como viver uma vida desalinhado com a vontade de Deus. Não dá para você que está aqui no Quarta Flow, em plena quarta-feira. Irmão, você está aí, diga amém. Olha para mim, você já imaginou que quarta-feira você está dentro da igreja? Já para pensar nisso? Que loucura é essa? Quem que era do mundão bandido? Levanta a mão para ver você, bem alto, para todo mundo ver. Carla, levanta as duas mãos, Carla, aleluia. Quem diria que uma quarta-feira você estaria dentro da igreja? Você se arrumou, tomou banho, veio com o seu carro dentro de uma igreja. O que é isso? Sabe, deixa eu falar, você não está aqui porque você não tem nada para fazer, irmão. Você está aqui porque Deus te escolheu. Quem é escolhido aqui, levante sua mão e diga: eu sou escolhido. Diga mais forte: eu sou escolhido. Então, se você é escolhido do Senhor, se a presença de Deus te atraiu para essa igreja, você precisa entender primeiro, antes de tudo: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade, Deus? Porque Saul viveu a vida inteira como um rei, venceu batalhas, o povo obedecia, ele viveu ali, tinha grana, não faltava nada, mas a mão de Deus já não estava sobre ele. E Deus nos livre de viver uma vida em que a mão de Deus não esteja sobre nós. Deus nos livre de sermos uma igreja que tem microfone, que tem cantores, que tem cadeira, mas sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não saímos de nenhum lugar. Está aqui, irmão. Quando nós mudamos da outra igreja para cá, do prédio menor, nós mudamos com uma palavra do Senhor, que nós não iríamos sair sem que a presença de Deus não estivesse conosco. E essa é a certeza de estar no centro da vontade de Deus. E o fato é que Saul perdeu isso. Mas quem escolheu Saul? Deus ou o povo? Mais forte. Não foi Deus que escolheu. Quem escolheu Saul foi o povo. O povo escolheu Saul. E agora Deus precisa de um novo rei, porque Deus rejeitou Saul. E aí que vem a história de que Deus agora sim escolhe um rei, não mais escolhido pelo povo, pela vontade do povo, mas um rei segundo o coração de Deus. Então é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, porque ele não era perfeito. Muito pelo contrário, ele foi homicida, ele foi adúltero, ele foi medroso, ele fez muitas coisas erradas, talvez pior que você. Mas mesmo assim, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E minha pergunta para você essa noite é: o que você quer viver? As decisões que você escolhe, ou as decisões segundo o coração de Deus? Essa é a minha pergunta, essa é a pergunta que o Espírito Santo fez para mim nesses dias. Qual é a vida que nós vamos viver? A vida em que nós escolhemos, as nossas escolhas, ou a vida segundo o coração de Deus? Gente, eu estou feliz com essa mensagem, porque eu escuto o barulho de prisões sendo quebradas aqui essa noite. Eu posso ouvir o som de espadas. Tem gente aqui que veio para a igreja hoje e estava aprisionada, mas Deus mandou um exército de anjos que estão batalhando pela sua vida essa noite. Você não volta para sua casa do mesmo jeito. Você não volta para sua casa rejeitado. Você volta para sua casa escolhido. Você volta para sua casa reservado, guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus tem uma vontade, irmão. Deus tem uma vontade. O coração de Deus. Coração de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu não quero um emprego segundo a minha vontade. Eu quero um trabalho
segundo o coração de Deus. É uma vida, é um estilo de vida segundo o coração de Deus. Toca o nome de alguém, me ajuda a pregar, fala para essa pessoa assim, pode falar bem baixinho para ela, fala assim: até quando você vai entrar em relacionamentos que não são segundo a vontade de Deus? Até quando nós viveremos uma vida que não é segundo o coração de Deus? Porque é um problema viver uma vida assim. Pode funcionar por um tempo, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos esse emprego ou esse relacionamento, mas chega uma hora que acaba. Mas quando você entende que o Deus que criou o sol e a lua e as estrelas e tudo que existe no mundo apenas com a sua voz, que esse Deus conhece a sua história, que esse Deus esquadrinha o seu caminhar, que esse Deus sonda e conhece quando você acorda e quando você vai dormir, como o Salmo 139 diz, quando você entende a grandeza desse Deus, você descobre uma coisa: eu preciso saber qual é a vontade desse Deus para a minha vida. Eu preciso saber o que é ter uma vida segundo o coração de Deus. Tem alguém aqui comigo? Diga amém em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos 3 pessoas, diga assim: você não vai ser dessa igreja do mesmo jeito. A nova trend da inteligência artificial, que começou ontem, é o seguinte. A trend é o seguinte: eu perguntei para a inteligência artificial o que eu seria se não fosse tal coisa. Eu vi um pastor postando hoje, inclusive foi bem legal. Ele colocou: eu perguntei para a inteligência artificial o que eu seria se não fosse pastor. Aí aparece ele de técnico de futebol, aparece ele de sushi man, aparece ele de diversas coisas, e nenhuma delas combina com o que Deus fez na vida dele. Esse é o risco que nós corremos, que talvez nós não perguntamos para a inteligência artificial, mas perguntamos para o próprio diabo. Porque talvez o que o diabo sopra sobre as nossas vidas parece mais confiável do que o Deus fala. Talvez o que o diabo sopra sobre a nossa vida, sobre esse relacionamento, mas parece tão perfeito. Talvez a imagem que o inimigo traça sobre os planos de Deus para nós, para destruir, distorcer o que Deus tem para nossas vidas, parece melhor. Como por exemplo, como que eu posso escolher um rei se a gente fosse escolher um presidente para o nosso país? Eu sei que a gente já faz isso. Imagina que se não estivesse direita e esquerda, não estivesse partido político, e a gente pudesse, todo mundo escolher de fato um rei. E de um lado a gente tem um cara que é especialista em economia, um cara que tem muita grana, um cara que tem honestidade, um cara que tem palavras bonitas, um cara que é alto, um cara que tem elegância, um cara que tem, influência. E do outro lado a gente tem um peão que está no pasto, cuidando de boi, e tudo que ele sabe é cuidar de boi. Quem você acha que nós escolheríamos? Por quê? Porque aos nossos olhos, a vontade de Deus não é tão boa assim. Aos nossos olhos, o nosso parâmetro de desejos é muito diferente dos de Deus. Porque o que Deus escolhe não é o que nós escolheríamos. E aí nós corremos um risco de nos enganarmos, como o povo se enganou. O próprio profeta Samuel, que ouviu a voz de Deus, quando chegou na casa de Jessé, ele vai no mais alto dos filhos, Eliabe, que era forte, alto, parecia com Saul, parecia, mas não era. Escutei isso, irmão. Tem coisa na sua vida que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Tem porta na sua vida que parece que Deus está abrindo, mas não é Deus que está abrindo.
Por isso eu quero que você faça essa oração comigo essa noite, nesse quarta flow. Esse quarta flow é decisivo para alguém aqui essa noite. E sabe, eu estou pregando para mim também aqui, porque eu preciso entender que eu não posso dar nem um passo se não tiver segundo o coração de Deus. Eu não quero cantar nenhuma canção que não for segundo o coração de Deus. Eu não quero pregar nenhuma mensagem se não for segundo o coração de Deus. Eu não quero criar os meus filhos se não for segundo o coração de Deus. Eu não quero ser um marido se não for segundo o coração de Deus. E eu sei que talvez nós vamos errar no meio do caminho, mas assim como Davi, nós podemos dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, faz de mim um novo homem, porque eu quero ser um homem segundo o seu coração. Alguém comigo nessa noite pode levantar a mão para o céu e dizer isso: eu quero ser segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Como é uma palavra de Deus, porque ela é como uma espada sobre nós. E quando o profeta chega na casa de Jessé, ele vai escolher Saul. Desculpa, ele vai escolher Eliabe, porque parecia com Saul, tinha as habilidades que ele achou, mas Deus fala para ele assim: olha, eu não escolho, eu não olho como as pessoas olham, eu não escolho como as pessoas escolhem. E então, o próprio pai de Davi, que tinha rejeitado Davi, lembra que Davi está no pasto, e chama Davi, e lá vem Davi, sujo por fora, mas corajoso por dentro, pequeno em estatura, mas grande na presença de Deus. Quando Davi chega, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, e ele se torna o rei segundo o coração de Deus. Levanta sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus para declarar sobre você. Talvez você tenha escolhido errado, talvez você passou a vida inteira escolhendo caminhos errados, pessoas erradas, serviços errados, mas nessa noite uma unção de Deus está sobre a minha vida, e eu declaro sobre você que o Davi vai vir sobre você, a vontade de Deus sobre a sua vida, aquilo que é segundo o coração de Deus, aquilo que vem para completar a obra sobre você, aquilo que vem para destravar o seu destino, o seu propósito. Eu declaro agora pelo poder do nome de Jesus, que todo Saul que você levantou caia por terra, e que venha Davi sobre a sua vida, que venha Davi sobre o seu relacionamento, que venha Davi sobre os seus negócios, que venha Davi sobre o seu chamado, que venha Davi sobre o seu ministério. Eu declaro: você não sai daqui dessa noite do mesmo jeito que você entrou, você sai daqui segundo o coração de Deus. Alguém, pelo amor de Deus, para fazer barulho nessa noite para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E como é bom viver a vontade de Deus, irmão. Como é bom viver a vontade de Deus. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. Nosso problema é que a gente não quer ser obediente, e a gente insiste em ressuscitar Saul. Você precisa deixar ir, irmão, tudo aquilo que não é Deus para você, e trazer de volta as promessas que Deus tem para a sua vida. Não estou dizendo que você vai ter que ser perfeito, porque estar no centro da vontade de Deus não te faz perfeito. Estar no centro da vontade de Deus apenas demonstra a perfeição dele, não nossa. E se tem algo para nos glorificarmos por estar no centro da vontade de Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. O fruto de estar no centro da vontade de Deus não é glória para você, mas glória para Deus. Porque quando Davi derruba Golias, por ser o rei, por carregar uma unção, a glória não é de Davi, porque era impossível um menino de pouca idade, com uma pedra, matar um gigante. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quem luta as nossas batalhas é Ele.
Vou dizer mais uma vez. Sabe essas lutas que você está passando? Você não está conseguindo vencer esse gigante ainda porque você está indo na unção de Saul. E a unção de Saul é a unção rejeitada. Então você precisa focar no centro da vontade do Senhor, porque quando você está na unção de Davi, quando você está segundo o coração de Deus, quem luta as suas batalhas é o Senhor dos exércitos. Saul ficou 40 dias com medo de Golias. Saul ficou 40 dias com o exército, mas não vencia Golias, porque Saul tinha tudo, tinha capa, tinha espada, tinha armadura, tinha trono, tinha coroa, mas não tinha a presença de Deus. Eu não quero essa vida, eu quero a vida de Davi, que eu não preciso de nada, não preciso de armadura, eu só preciso da presença do Senhor, eu só preciso da palavra do Senhor. E aí, escute aqui, Satanás, os gigantes vão ter que cair, Golias vai ter que sair da minha frente, porque eu não estou mais na minha vontade, eu estou caminhando segundo a vontade do grande eu sou. Aleluia, aleluia. Eu estou caminhando segundo a vontade de Deus, e como isso é diferente, como isso muda a nossa vida, irmão, presta atenção. Você não vai começar outubro do mesmo jeito, é o primeiro dia do mês. E esse dia você vai falar para Deus: Deus, eu vou orar daqui a pouco, daqui uns minutos vamos orar isso, falando para Deus: Deus, nós não vamos viver segundo a nossa vontade esse mês, porque janeiro não deu certo, eu tentei do meu jeito, não deu. Eu tentei fevereiro, não deu. Março, abril, maio, nenhum mês deu certo, porque todos eles foi na força do meu braço. Então eu preciso da sua unção, eu preciso do seu poder, porque eu quero viver um outubro sobrenatural, não mais pela minha vontade, mas eu quero caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu poder. Eu profetizo sobre a sua vida o mês de outubro segundo o coração de Deus. O mês de outubro segundo o coração de Deus. Você não entra mais em nenhuma porta que Deus não abriu, você não entra em nenhuma porta se não for segundo a vontade dEle. Eu declaro sobre você: muito mais do que você pensou, imaginou ou desejou, é o que Deus tem para a sua vida, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia! Infinitamente mais. Infinitamente mais. Você tem noção do que é isso, o que a Bíblia está dizendo, irmão? É infinitamente mais. Essa é a minha oração essa noite, nesse quarta-flow. Abre comigo Romanos capítulo 12. É um dos versículos que eu mais amo ler na Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente vê com olhos humanos, não como Deus vê. Irmão, seja sincero comigo. Nem você mesmo se escolheria. Nem você mesmo se escolheria. Você sabe, você deseja ser uma esposa ou ser um marido, mas nem você mesmo se escolheria, porque até hoje nem você se perdoou. Você sabe que se no lugar de Deus você tivesse, você não se escolheria para um chamado, porque nós enxergamos assim. Você acha que se eu pudesse escolher alguém da igreja para ser apóstolo da igreja, ia ser eu? Obviamente que não, porque a gente não se escolhe, porque nós enxergamos pela ótica humana. E eu tenho certeza, eu amo quando acontece isso na igreja. Quem vem pela primeira vez nunca imagina que eu sou pastor. Não adianta fingir, não, é verdade. Eu amo isso, porque eu sei que as pessoas não me escolheriam. Por isso que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo não é o padrão de Deus. Você não se escolheria, mas Deus te escolheu. Você não se escolheria nem na sua família, mas Deus te escolheu.
você não daria mais nenhuma chance para você mesmo, mas Deus está te dando uma nova chance. Você não acreditaria mais em você, porque quantas vezes você tem pecado no mesmo erro? Pois é, mas Deus levou sobre si as suas dores e enfermidades. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e é no nome dele que você pode acessar o trono de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Coloca a mão sobre a sua mente e diga assim: a minha mente nessa noite é transformada, e eu declaro que todo sofisma, diga forte, irmão, diga: todo sofisma que prendeu a minha mente aos padrões desse mundo, aos desejos desse mundo, caiam por terra em nome de Jesus. Quando você recebe em nome de Jesus? Pastor, por que você repete, faz a gente orar tanto na igreja? Só para você saber, irmão, o reino espiritual funciona com palavras. Não é por osmose, é falando. Não é pensando, é falando. Mas o ataque é na mente. O inimigo vai atacar a sua mente. Por isso que quando alguém cai em adultério, na verdade, não foi da noite para o dia. A mente dela manipulou, criou situações, criou ideias. E o diabo, ele é muito criativo para fazer isso. Então ele vai dando ideia, vai dando coisas na cabeça, porque a mente está sendo atacada, a mente está sendo bombardeada, porque a mente é o campo de batalha. Por isso que a Bíblia vai dizer: transforme pela renovação da sua mente. E no original é metanoia, que não é apenas mudança de 360, mas é mudança de 180, irmão. É para lá, é para o outro lado. É uma mudança total de mentalidade. É pensar na mente de Cristo, é enxergar pelos olhos de Cristo, é ouvir pela voz do Espírito, é discernir pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, uma mente renovada é uma mente capaz de discernir o que é de Deus e o que não é. Então se você ainda está com dúvida de coisas, eu não sei se é de Deus, eu sei se é, eu não sei se é porque talvez a sua mente ainda está cauterizada pelos traumas do mundo, pelos padrões desse mundo. Mas você precisa romper isso e entender que a sua mente precisa começar a caminhar com a mente de Cristo, porque Deus nos disse isso, que agora nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo fala para nós caminharmos na improbabilidade, a mente de Cristo fala para nós semearmos em tempo de crise, a mente de Cristo fala para nós perdoarmos quem a gente nunca achou que ia perdoar. Só a mente de Cristo faz isso. Então está no centro da vontade de Deus. Quem está recebendo essa mensagem em nome de Jesus, diga amém. Estar no centro da vontade de Deus é saber que eu preciso pensar como Ele pensa. Eu preciso pensar como Ele pensa. Acho que o Judá não está aqui, né, amor? Está para lá. Uma das brincadeiras que eu faço com o Judá, eu amo fazer isso, é sentar, colocar uma música na TV, ele senta no meu colo e a gente toca a bateria junto. Sozinho, ele toca assim, ó. Ele não sabe qual são as partes da bateria. Então quando a música vem, ele já vem para o meu colo: papai, quero tocar bateria imaginária. Eu coloco ele no meu colo e eu sei qual é a posição certa da bateria. Então eu começo a guiar ele no tempo certo, e ele só está ali sendo guiado. A vontade é dele de tocar, mas quem está guiando a ele é o pai dele. Escutei isso, irmão? Começa a ter a mente de Cristo e deixa Jesus guiar os seus passos. Deixa o seu pai colocar você no colo e dizer para você: é assim que se relaciona, meu filho, é assim que casa, meu filho, é assim que empreende, meu filho, é assim que abre um negócio, meu filho, é assim que tem que ser homem, meu filho, é assim que tem que ser uma mulher de Deus, meu filho. Deixa Deus colocar você no colo dele, que é o nosso pai, e guiar a nossa vida, porque sem Jesus a gente é apenas um Saul que tem trono que as pessoas glorificam, mas com Jesus nós somos um Davi que escreve canção, que conhece o trono de Deus, que é da raiz de Davi que vem Jesus Cristo, que é o nosso consumador, aquele que veio para vencer a morte. É da raiz de Davi que o trono de Deus foi estabelecido na terra. Eu não quero ser Saul e ser aplaudido pelos homens, eu quero ser Davi, improvável para os homens, mas conhecido no trono de Deus. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: eu serei como Davi,
segundo o coração de Deus. Toca o nome de alguém e diga para essa pessoa: você vai ser segundo o coração de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um coração, e para a gente experimentar, tem uma condição: não ser como o padrão desse mundo, não enxergar pela mente e pela ótica mundana. A minha cosmovisão é bíblica, a minha cosmovisão é o que Jesus fala sobre o meu respeito. Eu acredito que o mundo existe porque Ele soprou vida sobre a terra, não porque o Big Bang estourou. Eu não estou com o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é, agora relacionamento aberto, você pode namorar quem você quiser, não dá satisfação, só fica aí. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão da Bíblia. O padrão de Cristo para nós é que Deus instituiu família, para que o homem seja honesto e fiel à sua própria esposa, respeite a sua casa. O padrão desse mundo é se relacionar não por desejo sexual, mas por propósito espiritual. O padrão desse mundo é, sonegue impostos, deva às pessoas, suje o seu nome, sabe, é uma vida totalmente contrária aos padrões do Senhor. Eu não quero essa vida. Quem vive essa vida não experimenta a vontade de Deus. Só experimenta a vontade de Deus quem está disposto a não se amoldar ao padrão desse mundo. Aí sim. Me ajuda a pregar de novo, irmão. Olha para quem está perto de você e fala assim: você quer ter aquela família que você tanto deseja? Pergunta para ela: você quer ter aquela família que você tanto deseja? Então não seja como o padrão do mundo. Abra sua Bíblia e viva o que Deus disse. Quando você recebe, diga amém em nome de Jesus. Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo, e eu queria que fosse, mas eu sei que existem aqueles que ainda vão insistir depois desse culto em seguir com Saul. Mas eu sei que existem aqueles que vão começar uma nova vida aos pés de Jesus, no centro da vontade de Deus. E são esses que são aqueles que fazem a história. Eu não sei como você tem caminhado a sua vida. Talvez até hoje você tenha caminhado erro após erro, e ninguém nunca te falou como viver a vontade de Deus. Eu estou aqui para orar por você, irmão. Eu levo muito a sério a minha profissão, irmão. Eu levo muito a sério o meu trabalho. Eu sei a responsabilidade que eu tenho de pregar a palavra sobre a sua vida, de criar canções para você cantar e ser abençoado. E por levar tão a sério, eu sei que essa noite a luz de Deus vai brilhar sobre o seu espírito, e a graça do Senhor vai te alinhar com a vontade dEle. Quem está disposto essa noite, diga amém em nome de Jesus. Quem está disposto a viver coisas que parecem loucura, mas a loucura de Deus é a sabedoria dos homens? Quem está disposto a entender uma vida que é de improbabilidade humana, mas de possibilidade de Deus para nossas vidas? Quem está disposto, diga amém. Porque o que Deus fala para nós é assim: eu quero fazer uma nação, vou pegar um homem velho, uma mulher velha, estéreis. Amém? Estéreos. E vou fazer deles uma nação, como pegou Abraão e Sara. Eu quero vencer um gigante, vou pegar o menor, Davi. Eu quero libertar um povo, vou pegar aquele que não consegue nem falar, que é Moisés. Eu quero gerar um profeta, eu vou escolher Ana, que não consegue ter filhos. Sabe, toda a história bíblica é Deus pegando pessoas improváveis que ninguém escolheria, pela ótica humana, e fazendo delas pessoas incríveis com potencial do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida. Talvez até hoje
a sua vida não condiz com nada de uma promessa que Deus tem para você. Talvez até hoje as suas escolhas não foram boas. Talvez até hoje a sua história não está bonita de ser contada em nenhum livro, em lugar nenhum. Talvez até hoje você não tem nenhum testemunho para contar. Mas a partir de hoje Deus muda uma chave na sua vida. A partir de hoje a luz de Deus brilha sobre você. A partir de hoje Ele tira você do império de trevas e coloca você no reino de amor e de luz. A partir de hoje Ele faz nova todas as coisas. A partir de hoje Ele troca a sua roupa, porque não pode colocar pano novo em roupa velha. A partir de hoje Ele faz de você um novo vaso, porque não dá para derramar vinho novo em vaso velho. A partir de hoje Ele faz uma nova história sobre a sua vida, e dessa vez segundo o coração de Deus. Alguém pode celebrar Jesus aqui essa noite nessa igreja? Vamos lá, aplauda mais forte ao Senhor, aplauda mais forte o nome dEle. Vamos, aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu fiz essa oração quando eu era mais novo, e essa oração mudou a minha vida, irmão. Declarar: Senhor, eu só quero viver a Tua vontade, é uma das orações mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque eu não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é fácil ser fiel. Não vou dizer que é fácil ser um bom pai, ser um bom cristão. Não é nada fácil, irmão. Mas quem disse que vai ser fácil? Mas essa oração é a procuração que o céu precisa, para que o advogado dos advogados age em seu favor. E todas as vezes que você tentar cair, tentar sair, tentar fugir do propósito, ou Ele vai mandar uma baleia para engolir você, te trazer de volta, como fez com Jonas, ou Ele vai levantar uma igreja de parede preta, com telão de LED, com o povo apaixonado, para falar para você que você não vai viver mais a sua vida do mesmo jeito, mas você vai viver a sua vida segundo a vontade de Deus. Não dá para você fugir. Quem tem chamado, quem tem promessa de Deus, não tem como escapar. Os homens fazem planos, mas são os do Senhor que prevalecem. Levante sua mão bem alto, diga assim: os planos de Deus são muito maiores que os meus. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu vou te ajudar nessa oração. E como profeta do Senhor nessa igreja, eu quero liberar essa unção sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, para que você deixe de ser alguém que vive segundo a sua vontade e comece a caminhar como alguém que é segundo o coração de Deus. Então feche teus olhos, deixa o Espírito Santo começar a encher as nossas vidas dessa noite. Deixa a glória de Deus, o poder de Deus adentrar no mais profundo do seu ser, no mais profundo da sua alma. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Tu és o começo e o fim. Tudo começa em Ti, tudo termina em Ti. Todas as coisas foram criadas por Ti, Jesus. Mesmo só escuto os Teus passos aqui, guiando o meu caminhar, me faz repousar em Tuas mãos. Improvável pros homens, mas não para Ti. Conheces o meu coração, me enxerga como ninguém vê. Minha rocha,
meu refúgio, meu abrigo, em todo tempo és minha rocha, meu refúgio, meu abrigo, em todo tempo és. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que eu não quero mais viver a minha vida segundo a minha vontade. Diga: Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador, Tu és o meu amigo, me ensina a viver segundo a Tua vontade. Eu estou disposto a viver os Teus planos, os Teus desejos para a minha vida. Eu estou disposto a renunciar às minhas vontades para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levante sua mão. Eu declaro sobre a sua vida a unção do Senhor, a glória do Senhor. Eu declaro sobre você o poder de Deus agora, colocando você alinhado com a vontade do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida começar em Jesus, terminar em Jesus, permanecer em Jesus. Eu declaro sobre você alinhado no centro da vontade de Deus. Alguém aqui que recebe